capítulo 17 de João. É a oração de Jesus pelos seus discípulos. Esse capítulo 17 foi escrito pelo apóstolo João, e todo o capítulo se refere a uma oração de Jesus. Diga assim: o capítulo 17 do Evangelho de João registra uma oração de Jesus. Pense nisso. Essa oração de Jesus tinha 3 etapas. A primeira etapa da oração, ele ora por ele mesmo junto ao Pai e pela missão que ele veio realizar. Na segunda parte desta oração, ele ora pelos discípulos que estavam com ele, presentes ali naquele momento da oração, e aqueles que eram crentes naquele momento ali junto com ele. E na terceira etapa da oração, ele ora por aqueles que no futuro haveriam de ser crentes. Portanto, nós estamos inclusos em que etapa da oração? Na terceira etapa, na última etapa, quando ele orou por aqueles, não apenas que estavam ali, mas orou por aqueles que haveriam de ser crentes no futuro. Então ele orou por você, orou por mim, quando nós ainda nem existíamos, porque ele orou por aqueles que no futuro, 2000 anos depois, viriam a ser crentes. Quando ele fez aquela oração, o que ele estava pedindo sobre nós? Que ele queria que o Pai realizasse sobre cada um de nós, que nos tornaríamos no futuro daquela oração, crentes em seu Filho Jesus. Então vou abrir com você aí, na passagem, a partir do verso 20, veja aí, 17 e 20. 17 e 20. Diz assim: eu não rogo somente por estes. Então ele está dizendo aqui: eu não rogo somente por estes que estão aqui comigo. Agora ele vai entrar na terceira etapa. Ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Eu não só oro por esses que estão aqui comigo, mas oro por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então ele se refere a cada um de nós, está correto? Porque nós somos crentes em Cristo Jesus, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Somos ou não somos? Somos discípulos de Jesus Cristo. Então esta oração dele está relacionada à nossa vida aqui e agora. Então veja só: para que todos, eu oro pelos que hão de ser crentes, para que todos sejam um, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então olha o que Jesus está dizendo: eu oro para que todos nós sejamos uma unidade. Olha só, eu rogo somente por esse, mas também por aqueles que hão de crer na tua palavra, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Eu quero que todos sejam uma unidade conosco, também que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então essa união tem um propósito. Qual que é o propósito? O propósito é que nós sejamos crentes, unidos em Jesus e com Jesus unidos no Pai, com o propósito de criarmos uma comunidade que ele chamou de minha igreja, da qual ele disse que seria o cabeça, e a qual ele atribuiu uma missão extraordinária, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então o que Jesus está dizendo? Eu estou orando por aqueles que no futuro serão meus discípulos, que formarão a minha igreja, e eles estarão unidos entre si, estarão unidos comigo e estarão unidos com o Pai,
com o objetivo de mostrar que tu me enviaste. Não me enviaste apenas lá, mas me enviaste no tempo em que eles vivem, que eles sejam testemunhas da minha presença entre eles, que eles sejam testemunhas da minha presença no contexto da comunidade que eles formam, da unidade que eles estão construindo, a partir da comunhão que eles têm comigo e que nós juntos temos com o Pai. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Então é uma comunidade forte, uma comunidade espiritualmente vencedora, uma comunidade espiritualmente habilitada a enfrentar as adversidades e vencer. Por quê? Porque seria uma comunidade com capacidade de enfrentamento das correntes malignas que eventualmente possam existir, mas não por causa da sua força, mas para que todos creiam que o Senhor me enviou, que Jesus foi a manifestação do poder de Deus no meio de nós. Olha, interessante que Jesus estava orando para que nós fôssemos uma unidade com Ele no futuro, mas que nós não somente fôssemos uma unidade com Ele, mas que nós e Ele fôssemos uma unidade com o Pai, com o propósito de manifestar aqui a vinda de Jesus, que veio para estar entre nós, trazendo o reino de Deus na sua mais limpa e pura expressão, para estar conosco e, mais do que isso, estar dentro de nós. Então nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus. E a grande dificuldade é que a maioria das vezes a gente não entende isso, a gente não compreende isso, a gente fala sobre isso, mas quem aqui conhece realmente as suas obrigações e as suas possibilidades e oportunidades como cidadão do reino dos céus? Poucas vezes nos damos conta de quanto somos privilegiados por sermos membros do corpo de Cristo. E não é membro da Igreja Batista AUB ou da Assembleia, é membro do corpo, por estarmos unidos em Cristo. E esta união se manifesta aqui neste lugar, e quanto mais este lugar for a expressão desta união, e quanto mais este lugar for a revelação da presença de Cristo no meio de nós, tanto mais fazemos o que o Senhor disse que veio fazer: manifestar o nome do Senhor entre os homens, para que os homens creiam. Creem em quê? No Evangelho. Porque o Evangelho é a manifestação da palavra do Senhor entre nós. O Evangelho é a manifestação das obras do Senhor entre nós. O Evangelho é um ensino do que Jesus veio fazer em nós e através de nós e por nós. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então Paulo disse: eu não tenho vergonha do Evangelho, ou seja, eu não tenho vergonha da revelação de Deus, eu não tenho vergonha da palavra de Deus, eu não tenho vergonha da unidade da igreja, eu não tenho vergonha do corpo de Cristo, eu não tenho vergonha desta unidade que é como se fosse uma vara da videira. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Por que eu não tenho vergonha do Evangelho? Porque eu tenho compreendido e tenho entendido que ele é o poder de Deus. É o poder de Deus que se manifesta entre nós, é o poder de Deus que se manifesta em nós. E quanto somos empobrecidos espiritualmente se não percebemos esse poder operando em nós, e como somos empobrecidos espiritualmente se não percebemos este poder de Deus operando em nós. E este poder opera em nós para realizar o que em nós? A salvação. E o que é salvação na Bíblia? A palavra bíblica para salvação é resgate. Então o poder de Deus nos resgata. Ele nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos resgata da morte para a vida.
Ele nos resgata de uma vã maneira de viver para uma vida com propósito, inspirada pelo Senhor. Então salvação é o resgate dessa perdição para um encontrar-se com Deus e experimentar os insondáveis tesouros do Senhor, que muitas vezes passam batidos porque nós não estamos entendendo as promessas de Deus e não estamos nos apropriando delas. Por isso que elas passam apenas como um relato e não como uma experiência pessoal que nós podemos alcançar. Faz sentido isso para vocês? Faz? Então, o que Jesus está dizendo? Eu quero que eles tenham uma comunidade, uma unidade. Então, a igreja não é uma comunidade perfeita. Nós não somos uma unidade perfeita. Nós estamos unidos em Cristo. Por quê? Porque Cristo disse que nós seríamos como varas de uma videira. Ele vai podar na nossa vida aquele galho que não dá fruto, mas Ele vai preservar o que é bom, e vai fazer com que é bom purifique e dê mais fruto ainda. Então o propósito de Deus não é nos excluir pelo nosso pecado, mas é nos aperfeiçoar pela nossa santificação e a nossa consagração. Então perceba que a oportunidade que Deus nos dá é de estarmos fazendo essa transição de uma vida que foi resgatada pela salvação e que precisa ser inspirada no presente para ela alcançar a glorificação. Jesus diz: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me junto a ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo, antes da fundação do mundo. Então nós somos chamados a glorificar o nome de Deus na terra, consumando a obra que Deus colocou sobre nós. Ou seja, a unidade da igreja tem uma obra, a vida da igreja tem uma missão, a vida da igreja tem um propósito. A igreja vive para um propósito: instalar o reino de Deus na terra, mediante a cidadania de cada um de nós. E glorificamos o nome do Senhor fazendo isso corretamente, adequadamente. E depois o Senhor nos glorifica com a glória que Ele tem para nós antes da fundação do mundo. Então Jesus, hoje de manhã, estava dizendo que Jesus falou: se você me serve, meu Pai o honrará. Se você é servo do Senhor e o serve com a dedicação esperada, Ele te honrará. Então você é um crente com potencial de ser honrado por Deus, não pelo pastor, não por A, por B ou por C, mas pelo próprio Deus. O crivo mais especial que você pode receber não é o meu, não é o dela. O crivo mais especial é quando Deus olha para a sua vida e te honra como servo fiel, como servo consagrado, como servo dedicado, como servo comprometido com o propósito. Então Jesus orou para que nós fôssemos isso, servos consagrados, aos quais Ele pudesse honrar, igreja consagrada, a qual Ele pudesse honrar, igreja purificada, santa, santificada, a qual Ele pudesse honrar. Então Ele vai olhar para nós, não querendo encontrar em nós a perfeição, porque só Ele é perfeito, mas Ele vai querer olhar em nós o propósito, Ele vai querer olhar em nós a intenção, Ele vai olhar em nós a motivação, Ele vai olhar em nós o comprometimento, o engajamento na obra que Ele nos deu a realizar, que é manifestar o seu nome entre os homens. Mas manifestar não como se fosse um discurso, manifestar como se fôssemos testemunhas de uma experiência transcendente e profundamente espiritual. Porque nós podemos cometer uma falha, pensar que estar testemunho de Jesus é pregar um sermão sobre Jesus, é fazer um discurso sobre Jesus. Isso pode estar longe de ser uma testemunha, pode ser apenas um discurso acadêmico ou retórico. O que faz a gente testemunhar de Jesus
é o contar o que Ele fez na vida da gente, e como Ele transformou a vida da gente, e como o poder de Deus se instalou na vida da gente e nos capacitou a vencer, e nos capacitou a ser mais do que vencedores, como diz a palavra. Ele transformou nossas lágrimas em cântico de louvor. O testemunho é isso, é como Deus é verdadeiro na nossa história, é como Deus é verdadeiro na vida da comunidade, é como Deus é verdadeiro na comunhão dos santos, é como Deus é verdadeiro no perdão dos pecados, é como Deus é verdadeiro na purificação da vida, na transformação da mente, é como Deus é verdadeiro nas nossas relações interpessoais, é como Deus é verdadeiro na vida que Ele queria que nós vivêssemos, e só poderíamos vivê-la estando nele. Se eu estiver em Cristo e você estiver em Cristo, com certeza em Cristo teremos superado nossas diferenças, em Cristo teremos condições de buscar o ponto mais importante da comunhão, que é a união de todos nele, para que todos possamos fazer aquela oração que Ele ensinou: Pai nosso, não de um, não de outro, não daquele, mas Pai nosso, filhos de todas as tribos, raças e nações, filhos de todas as procedências, mas lavados pelo sangue do Cordeiro, crentes em Cristo, formam uma unidade em Cristo Jesus. E esta unidade se chama a minha igreja. Então, não adianta eu vou ser crente em casa no meu singularismo ali, mas eu vou ser crente junto com o meu irmão que também é crente, porque foi isso que Jesus queria que nós fôssemos: uma comunidade de fé, uma igreja que proclamasse o seu nome pelo testemunho de vida que cada um de nós pode manifestar. Então é muito interessante esse texto. Vamos para frente aqui mais um pouquinho. Olha, para que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu sou em ti, que também sejam um em nós, para que o mundo creia. Então o que Jesus queria? Ele orou para que todos aqueles que se tornassem seus discípulos formassem uma unidade, para que o mundo viesse a crer que Jesus era o Messias de Deus e que tinha, portanto, a palavra final de Deus, palavra que, sendo crida, produz uma tão grande salvação, que é o resgate das nossas vidas, de todos os nossos descaminhos para o verdadeiro e único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não vem por mim. Então Jesus mostra que o que Ele queria é nos indicar o caminho que nos levaria à glória do Pai. Por isso que antes de glorificados no céu, temos que glorificar o nome do Senhor na terra. Por que glorificamos o nome do Senhor na terra? Porque realizamos a obra que Ele nos deu a fazer. É esse projeto de Deus que nós somos chamados a realizar. Então você é chamado a ser um cidadão do reino. E com essa cidadania vem uma compreensão do propósito de Deus e vem as bênçãos decorrentes desta manifestação do poder de Deus sobre cada um de nós e dentro de cada um de nós. Porque o Espírito do Senhor vem habitar a intimidade de cada um de nós. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é alguma coisa externa. Antes, o reino de Deus é algo interno. Nasce no coração e na mente, depois se manifesta na comunidade, depois se manifesta na sociedade. Porque tal qual o homem pensa no seu interior, assim ele é. E se ele é aqui, e se a comunidade é aqui, ela será daquela porta para fora. E na segunda-feira, quando essa igreja se capilarizar por toda essa cidade, entenderam isso? Quando essa igreja soa como as veias do corpo, que sai do coração e se capilarizam por todo o corpo, até no dedinho do pé.
Então você vai estar lá na sala de aula, o outro vai estar lá no hospital, o outro vai estar lá no escritório, o outro vai estar lá, o outro vai estar como adolescente, o outro vai estar ali, o outro vai estar lá. Cada um de nós vai estar numa determinada extensão desta comunidade. E lá, o fôlego desta comunidade, a nutrição dessa comunidade, a espiritualidade dessa comunidade, através da sua vida, vai se manifestar lá longe, onde você vive a sua semana. É assim que a palavra de Deus diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra. Não é glorificar dentro das quatro paredes do templo, é glorificar lá na rua, onde você está, como extensão da comunidade, que é uma em Cristo aqui nesse momento, mas ela continua sendo uma em Cristo no conceito de comunidade e família, mas cada um de nós é uma extensão dela, lá onde está, falando com quem fala, transacionando com quem transaciona, comprando ou vendendo, fazendo negócios, fazendo seja lá o que for, namorando, casando, não importa, onde você estiver, e o que você estiver sendo ou fazendo, é a extensão desta comunidade. Jesus disse: eu oro por eles, para que eles sejam uma unidade, para que eles sejam uma comunidade, para que eles sejam uma igreja, que possa manifestar o meu nome aos homens. Olha que missão maravilhosa, extraordinária. Jesus sabia que 2000 anos mais tarde, o Paulo Roberto estaria aqui, e ele já estava orando por mim. Dá para o Paulo Roberto uma compreensão boa e clara. Pai, dá para o Paulo Roberto uma orientação do Espírito Santo, para que ele se compreenda comunidade de Cristo, para que ele se compreenda corpo de Cristo, e para que ele se compreenda uma pessoa que é a extensão da comunidade lá no meio social. Lá você manifesta o nome do Senhor, lá você se torna testemunha do Senhor, e lá as pessoas vão crer no Pai, porque você apresenta aquele que Ele enviou, Jesus Cristo. Mas não apresenta como um discurso, apresenta como uma vida transformada, apresenta como uma vida que experimenta esse poder, que fala desse poder com naturalidade, porque esse poder passa a ser uma conquista sua, porque Deus te amou e enviou para dentro de você o seu Espírito. Por isso que ele diz, Jesus disse: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Do lado de fora, no portão de entrada, é assim que ele disse? Viremos para vós, estaremos convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso eu faço pelo meu Espírito, que habita em vós, e habitará até a consumação dos séculos. Jesus disse: quando eu estava com eles, eu guardava eles em teu nome, mas eu não vou deixá-los órfãos quando eu for para ti. Eu enviarei o meu Espírito, que estará com eles para todo o sempre. Então, parte do princípio que você tem, por ser comunidade de Deus, por ser servo de Deus, você está incluído nesta oração, que o Senhor quer que você seja a extensão do reino dele, discípulo dele. Então você não é discípulo da Igreja Alvorada, você não é discípulo do Paulo Roberto, você é discípulo do Deus Altíssimo, em Cristo Jesus. Você é discípulo do Senhor Jesus. Eu sou discípulo do Senhor Jesus. Nós nos reunimos como discípulos do Senhor Jesus Cristo. E sabe quem é o mestre? Eu vou contar para vocês o maior segredo da história. O mestre de todos esses discípulos é o Senhor Jesus Cristo. Você não sabia disso, né? Mas agora você fica sabendo. O mestre de todos esses discípulos é o Senhor Jesus Cristo, que nos ensina pela sua palavra, e que determinou que o Espírito Santo fosse aquele que nos guiaria em toda a verdade, utilizando a sua santa palavra.
Por isso que a igreja não tem que estar cheia de oba-oba, não adianta. Nós temos que estar fundamentados no Evangelho de Cristo, na palavra poderosa de Deus. E temos que ter um coração humilde para permitir que o Espírito Santo dirija a nossa mente no entendimento dessa palavra e faça frutificar em nossa vida o que está prometido nessa palavra. Jesus orou para que isso acontecesse conosco. Não é pouco não, é pouco isso? É pouco? De jeito nenhum. Mas ele já 2000 anos estava pensando no irmão Antônio, que 2000 anos depois abriria o seu coração assim: aquele que for meu discípulo lá naquelas quebradas, ele vai manifestar isso que vocês estão manifestando aqui no tempo que estão ouvindo da minha própria boca, e que manifestou meu Pai em mim quando me enviou. Nós somos então uma cadeia de comando que começa no trono da graça e vai aos confins da terra. Não foi assim que Jesus falou? Que nós deveríamos representá-lo, testemunhar sobre ele. Olha só o que Jesus disse, que nós devíamos ser testemunhas dele, e devíamos ensinar o Evangelho por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, ensinando as pessoas a guardar tudo o que ele havia ensinado. Então esta missão passa por nós e vai além de nós. Então nós somos responsáveis por esta geração, nós somos responsáveis por este tempo histórico, mas nós temos que receber o legado do tempo passado e temos que entregar o legado para o tempo futuro. Então nós somos pessoas que têm que construir essa história do reino de Deus que se implanta nesta terra através da nossa instrumentalidade. É lindo isso, né? É fantástico. Posso receber um amém de vocês? Amém. Veja só agora o verso 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha só o que Jesus fez por você. Eu dei para você a minha glória, a glória que o Pai me deu. Olha o que ele te deu, porque você é discípulo dele. Olha o que ele te deu, porque você é crente. Olha o que ele te deu, porque você é servo. Olha o que ele te deu. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Ora, a glória que o Pai me deu, eu dei para eles. Então eu dei a glória de Deus para você. Olha que coisa poderosa. Diz assim: com que objetivo? Para que sejam um, assim como nós somos um. Então o Senhor poderoso da glória nos empoderou com a sua própria glória, para que nós fôssemos uma unidade, para que nós fôssemos uma comunidade, para que nós fôssemos uma igreja, para que nós fôssemos uma família, para que nós fôssemos manifestadores do reino de Deus aqui. Ele fez isso para nos habilitar a sermos a sua família, para sermos herdeiros de todas as suas promessas. Ele se colocou como penhor da nossa herança. Então nós temos uma herança, da qual ele é garantidor, e ele nos deu a glória de Deus para brilhar sobre nós. Quando Moisés subiu lá na montanha, ele desceu, o rosto dele brilhava, era a glória de Deus que se manifestava no rosto dele, era o brilho de Deus, e ele até cobriu o rosto, porque a glória era intensa, o brilho era intenso. É isso que Deus espera, que a glória dele brilhe em nós. Por isso que ele nos deu a sua glória, não para ficar encaixotada ou guardada debaixo do alqueire, mas ele nos deu a sua luz para que nós a colocássemos no velador, para que os homens vissem as nossas boas obras e glorificassem a Deus que está no céu. Foi para isso que ele nos deu a glória dele, para que pela nossa vida os homens glorificassem a Deus que está no céu. Então nossas vidas devem glorificar a Deus.
Mas não se preocupe, não é obra da sua carne, porque Ele deu a glória do Pai para você, para que isso fosse usado como instrumento de glorificação do nome dEle. Ele te habilitou, Ele te capacitou, mas você sabe disso? Se não sabe, vai viver aquela experiência que Deus falou na sua palavra: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está perecendo porque lhe falta entendimento, razão, juízo da palavra. Então saia daqui hoje pensando: o Senhor me deu a glória dEle, para que eu a manifestasse entre os homens, a fim de que os homens cresçam, e por essa crença se tornassem cidadãos do reino, como eu sou um cidadão do reino. Mas se eu não valorizar isso, se os adolescentes não valorizarem isso, se vocês não entenderem que Deus deu a glória dEle para vocês, botou a glória dEle em cima da vida de vocês, para vocês manifestarem seu nome aos homens. Se você não entender isso, você não é servo de Deus, não percebeu qual é a sua missão na terra. Homens, mulheres, pais, mães, maridos, esposas, cantores aqui do conjunto, pregadores, todos nós cometeremos o maior erro se pensarmos que a obra é feita por nós ou pela força do nosso braço. Deus nos deu a sua glória, para que ela fosse o elemento motivador dos nossos corações. A palavra de Deus é tão importante que diz que ela é como uma espada penetrante. Ela vai lá no fundo da nossa alma, lá na intimidade do nosso coração. E quando a palavra, que é uma espada penetrante, chega lá no fundo, o que ela faz lá no fundo? Qual é o objetivo da palavra entrar lá no fundo da alma? Qual que é o objetivo? Discernir as intenções do coração. Então a palavra de Deus vai lá no fundo para trazer de lá de dentro para fora quem nós somos, quais são nossas intenções, quais são nossas motivações, o que nós de fato sentimos, pensamos, pelo que trabalhamos, pelo que nos dedicamos, para que o Senhor possa ver se a glória dEle está sendo efetiva na nossa vida, ou se a glória dEle é apenas um acessório. Qual é a intenção dos nossos corações como igreja de Cristo? Qual é a intenção dos nossos corações como membros ou como cidadãos do reino? O que nós queremos? Manifestar a glória de Deus entre os homens. Por quê? Porque nós já temos entendido que a obra de Deus em nós é poderosa. Já temos entendido que o poder de Deus em nós é fundamental. E se não entendemos isso, ainda estamos longe de podermos ser testemunhas verdadeiras diante dos homens. Porque como é que eu vou testemunhar uma coisa que eu não sou? Como é que eu vou testemunhar uma coisa que eu não recebi, não sei, não tenho? Então eu preciso ter isso em abundância, para que as pessoas possam ver isso, entender isso, sentir isso, e através disso experimentar a graça e o poder de Deus. Faz sentido, meus irmãos? Faz? Então vamos completar aqui. Olha só, verso 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos. Olha aí. Eu neles, tu em mim, olha só. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos. Ou seja, Deus em Cristo, Cristo em nós, para que nós sejamos aperfeiçoados na fé. É para isso que Deus nos habilita, para sermos aperfeiçoados. É para isso que Ele dá dons para a igreja, os dons espirituais. Para que Deus dá dons espirituais para a igreja? Para quê? Para que estes dons, que não são para você, são dons de Deus que foram dados a você para a igreja. Os dons são para a igreja. Ocorre que este dom está em sua vida, porque Deus colocou em sua vida, a fim de que você abençoe a igreja.
e a fim de que o dom do outro abençoe a igreja, o dom do outro abençoe a igreja, e assim os dons espirituais no seu conjunto abençoam, intercambiando a igreja entre si, para que a igreja seja toda ela aperfeiçoada em amor, porque o principal dom é o amor. E este aperfeiçoamento dos crentes nesta comunhão, nesta unidade, vai se manifestar no mundo como uma manifestação da glória de Deus. E as pessoas vão experimentar isso, vão sentir isso, e vão querer isso, porque é tudo o que há de bom no mundo, porque o projeto de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Então o que é bom? O que é perfeito? E o que é agradável? Tem possibilidade de ser ruim? Tem possibilidade de ser mal? Não tem nada que supere o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Este é o propósito de Deus para o cidadão do reino. E nós perdemos isso porque nos falta o entendimento disso e a vivência disso, conforme ensina a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para o resgate de todo aquele que anda em trevas. Interessante que a Bíblia fala desse poder, diz assim: o mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte, é o poder que opera em vós. Então isso não é pouca coisa de jeito nenhum, meu irmão. Isso é uma potência. O mesmo poder que operou ressuscitando Jesus da morte, é o poder que opera em vós. Por isso que nós não podemos deixar de entender que esse poder que está disponível precisa ser reconhecido, recebido, experimentado e praticado. E para isso precisa desobstruir a cabeça e o coração, para que a revelação de Deus seja clara e perfeita ao nosso entendimento, e para que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Senão nós ficamos conduzidos pela mentalidade do mundo e somos conduzidos em toda mentira, em todo engano. E aí perdemos as bênçãos de Deus, porque nos falta juízo e entendimento da palavra, claro. Faz sentido, gente? Vale um amém? Opa, vamos para frente, né? Olha assim: olha, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Olha aí, Jesus diz assim: eu oro para que eles entendam que eu fui enviado como manifestação do amor de Deus, e o Senhor tem amado a eles como me tem amado a mim. Ora, Jesus diz: do mesmo jeito que o Pai me ama, Ele ama vocês, porque eu e vocês somos um perante os olhos dEle. Ou seja, o que Jesus fez foi juntar essa turma todinha e representá-la perante o trono da graça. E o mesmo amor que o Pai dedicou ao Filho, o Filho pede para que Ele dedique aos seus discípulos. Olha em que oração você está envolvido, olha em que oração você está metido. Pai, eu oro para que o amor que o Senhor tem demonstrado a mim, seja demonstrado a eles de igual maneira, para que eles creiam, para que eles percebam a Tua glória, para que eles sintam o Teu poder. Sabe, meus irmãos, a igreja não é perfeita. Sabe por que a igreja não é perfeita? Porque ela é feita de gente como nós. É importante dizer isso. Ela é feita de gente como eu. Ela é feita de gente como você. E você sabe onde é que estão as mazelas aí dentro de você, e eu sei também dentro de mim. E se nós não sabemos é porque somos muito ignorantes espiritualmente, porque se fôssemos aperfeiçoados espiritualmente, bem saberíamos, como Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Então, quanto mais consciência você tem, mais você se percebe pecador.
Mas quanto mais você se percebe pecador, mais você percebe a grandiosidade da graça de Deus, porque diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então mais a gente se amplia na compreensão espiritual, e mais a gente se aperfeiçoa no amor de Deus, que em última instância é o que mais interessa: ser amado pelo Pai, independente da nossa imperfeição. Mas Ele olha os nossos corações e vê as intenções do nosso coração, intenções que se traduzem em atos de aperfeiçoamento, de busca, de consagração, de comprometimento e daquela sensibilidade espiritual, para que nós formemos uma grande unidade. Uma igreja, meus irmãos, é um negócio tão sério, tão profundo, que se nós tivéssemos uma consciência disso, a gente faria uma jornada de oração toda semana, pensando na responsabilidade que temos, e nas bênçãos que temos, e nas oportunidades que temos. Então uma igreja é um desafio tremendo. Mas se eu não posso me reunir aqui ou ali, não se preocupe, mas faça da sua vida um altar, onde o nome do Senhor seja glorificado todos os dias. E se eu fizer isso, você fizer isso, você fizer, quando nós nos reunimos aqui, nós seremos a manifestação disso, e o nome do Senhor vai pairar sobre esse lugar como uma glória que vai encher essa casa, e nós vamos ver a grandeza do Senhor, como Isaías viu, e nós vamos olhar para nós e falar: puxa, ainda podemos nos aperfeiçoar muito mais, ainda podemos crescer muito mais, ainda podemos nos ampliar muito mais. Faz sentido, meus irmãos? Faz? Então deixa eu terminar aqui, já são aqui 7h20, eu vou terminar. 8h20. Pai, verso 24, depois eu continuo na próxima, né? Vou terminar aqui. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, aqueles que me deste, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver. Então olha para onde o Senhor queria levar você, para a companhia dEle, onde Ele estivesse. Onde é que Ele está hoje? Onde é que o Senhor está? À direita do Pai. E o que Ele faz lá? Intercede por nós. Então o que Ele quer? Que nós estejamos onde Ele está, e onde Ele está à direita do Pai. Então onde nós estamos hoje? Se estamos em Cristo, se estamos em Cristo, onde nós estamos? À direita do Pai, local onde Ele, como princípio de todas as coisas da criação, né? Primogênito de todos, nos faz herdeiros junto com Ele, porque Ele é herdeiro do Pai, e nós somos co-herdeiros com Ele. Então estamos nele. Ele diz: Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Ele está à direita do Pai, e o Pai atendeu essa oração, que nos colocou juntamente com Ele nas regiões celestiais. E para encerrar, sabe onde que o inimigo está nesse momento em relação a Jesus? No escabelo dos seus pés, debaixo dos seus pés. E se nós estamos em Cristo, onde que está o inimigo na nossa vida? Debaixo dos pés. Só que em alguma circunstância ele está na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente, fazendo e acontecendo coisas de toda a ordem. Vamos botar o inimigo onde ele deve estar, debaixo dos pés de Jesus, e vamos estar em Jesus, para que ele não tenha nenhum poder, nenhuma autoridade sobre nós, porque a autoridade que está sobre nós é a autoridade do Filho, que foi dada pelo Pai. Somos então herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o maligno não nos... Porque o Senhor não pisou a cabeça dele, como a cabeça da serpente. Então ele já está subjugado. Ainda ele tenta para ver se consegue desviar alguns de nós.
mas que ele não encontre espaço nas nossas vidas, porque Jesus nos uniu com ele. Somos uma unidade, somos uma igreja, somos uma comunidade, somos uma família, e vamos nos ajudar uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros, para cumprirmos a lei de Cristo, orando uns pelos outros, buscando cada qual a sua profunda santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e a vida eterna é ver o Senhor e conhecer o Senhor. Então precisamos ter esta compreensão. Faz sentido para os irmãos?